Pai do Senhor, pessoal, vamos dar início agora ao estudo relacionado à introdução ao Antigo Testamento. Então, primeiramente vamos estudar a introdução ao Antigo Testamento, depois, em sequência, estaremos tratando da introdução ao Novo Testamento. Com a introdução ao Antigo Testamento, estaremos analisando acerca da formação deste livro, que é para nós, com certeza, o livro mais importante dentre todas as literaturas, que é o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, que chega para nós composta de Antigo Testamento e Novo Testamento, mas que é importante não somente para nós, mas foi também importante para o povo de Israel, o povo judeu, que foi o povo por meio do qual o Senhor trouxe a revelação das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, que eles chamavam de Tanakh, que é a composição entre Torá, Neviim e Ketubim, que compõem esses livros que chegam para nós com o nome de Antigo Testamento, que aliás estará unido num conjunto juntamente com aquilo que denominamos Novo Testamento, ou os livros da Nova Aliança. Com certeza esse estudo vai tratar de algo que é fundamental, porque para o cristão, como foi para o judeu, para o cristão este livro é a regra de fé e conduta. Então, nada mais importante do que analisarmos acerca da formação deste livro. Quando Cristo, por exemplo, dialogando com aqueles que estavam tentando buscar acusações nele, tentando envolvê-lo em alguma acusação grave, séria, para terminar com o seu ministério, em resposta a esses, Cristo falou: examinai as Escrituras, porque é nelas que você vai encontrar falando acerca de mim. É nelas onde vocês vão encontrar a verdade. Então, com essa recomendação que Cristo fez a essas pessoas que estavam tentando encontrar incriminação, acusação nele, nós podemos, na verdade, nos aprofundar mais nela e entender que, ao analisar a Escritura, conhece-se a verdade. Ao entender aquilo que a Bíblia Sagrada fala acerca de Deus, fala acerca dos seus planos, dos seus projetos, nós encontramos a luz para o caminho e a lâmpada para os pés, como é dito em Salmos. Então, por isso que é fundamental estudarmos a Bíblia sobre diversos aspectos. Por isso a faculdade teológica, que divide em campos do conhecimento, e a partir desses campos do conhecimento analisa diversos aspectos das Escrituras. Estudamos já soteriologia, estudamos angelologia, estudamos pneumatologia, cristologia, e assim temas diferenciados, cada um focalizando um determinado aspecto presente na Escritura Sagrada, porque a Escritura é a coluna mestra de todo esse estudo. E agora outro aspecto, qual o aspecto que aborda a introdução ao Antigo Testamento? Ele trata materialmente da formação dos livros, ele trata materialmente dos autores, porque a Bíblia não foi psicografada, como o próprio teólogo aqui irá especificar na apostila. A Bíblia foi revelada. Agora, nesta revelação estão presentes também características pessoais desses autores, porque esses autores estavam plenamente conscientes no ato em que o Espírito os inspirou a escrever. Eles seguravam a caneta e eles transmitiram para o papel algo da característica da personalidade deles, mas tudo isso conduzido pela inspiração do Espírito Santo. O que foi impresso, o que é chamado os autógrafos, ou seja, os textos originais que saíram da mão dos autores, carrega um pouco da característica de Isaías, de Zacarias, de Malaquias, Moisés, o Pentateuco, né? Os escribas que fizeram as crônicas das narrativas, por exemplo, dos primeiros livros de Samuel, dos dois livros de Samuel, dos dois livros dos reis, do livro das crônicas, né, que é a reescrita de toda a história, o livro de Esdras. Você encontra características que tornam eles singulares. Então, cada um diferencia-se do outro, o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios, mas dentre tantas características diferenciadas, há uma união, há um conjunto harmônico, e esse conjunto harmônico deve-se à inspiração maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Por isso que, inclusive, estudamos na lição passada, pneumatologia, que toda a Escritura é theopneustos, ou seja, foi divinamente soprada, é divinamente inspirada. Por isso que ela é exatamente a palavra de Deus para a nossa salvação.
Exatamente, por isso que ela é a lâmpada para os pés e luz para o caminho, porque ela é divinamente inspirada. Ela é um presente de Deus para o homem. Agora, como esse presente veio a constituir-se no livro que é? Então a introdução ao Antigo Testamento vai estudar parte dessa história, a parte denominada Antigo Testamento, por nós assim denominada em função de existir um Novo Testamento. E juntamente com esse estudo, na continuidade, analisaremos também o Novo Testamento, né? Primeiramente o Antigo Testamento, a formação dos livros, os autores, a língua empregada, o tempo aproximado de composição e, na sequência a isso, o Novo Testamento. Então, falando acerca de Antigo Testamento, por exemplo, eu vou trazer aqui algumas recomendações, eu vou trazer aqui algumas indicações de materiais fundamentais, materiais muito importantes. Não são todos os materiais que são suficientes para um estudo profundo. Existem muitos outros materiais importantes, fundamentais, de muita valia para aprofundamento no estudo do Antigo Testamento. Mas aqui eu trago algumas sugestões que vão levar você a ter um estudo mais proveitoso, que vão levar você a ter um estudo mais aprofundado, para que você esteja cada vez mais seguro acerca daquilo que você está estudando, a análise que você está fazendo, e ter segurança primeiro para você e depois para você também necessitando pregar, ensinar, explicar a alguma pessoa, né, para você poder ter um conhecimento mais vasto, mais amplo. Primeiramente, eu quero trazer aqui um livro que trata acerca de uma característica bíblica que a torna diferenciada de todos os demais livros. Mesmo que a ciência, a crítica literária, eles tenham condições de admitir essa verdade está presente na nossa fé. Nós cremos assim, nós lidamos assim com esse livro, nós nos comportamos assim em relação a ele. Nós entendemos que a Bíblia é divinamente inspirada, e uma vez que ela é divinamente inspirada, ela é inerrante, porque Deus não erra, essa é a questão. Mesmo que Jacó errasse, mesmo que Davi cometesse um equívoco, um erro, Salomão, os outros demais autores bíblicos, Esdras, Neemias, os profetas maiores, menores, mesmo que o homem seja passivo de erro, o espírito que está no homem não erra. Então a inspiração divina que conduziu esse processo não erra. Então mesmo que defeitos de caráter, defeitos de falta de conhecimento, falta de uma inteligência plena possam limitar este autor e possam fazer com que ele não tivesse a compreensão total daquilo que estava sendo impresso naquelas páginas, nós cremos assim que o Espírito Santo que estava nele o levou a produzir este material, produzir este conhecimento, mesmo além até das suas capacidades humanas, mas movido por uma inspiração divina que estava presente nele. E assim é que muitos profetas escreveram profecias, mesmo sem ter visto o cumprimento delas. Mas foi divinamente inspirado, ele foi lá e registrou essas profecias, e nós temos o cumprimento delas no dia de hoje. Então o profeta não teve o conhecimento total daquilo que ele foi inspirado a escrever. Mas nós podemos hoje, através da pesquisa arqueológica, ver o cumprimento daquilo que ele escreveu profeticamente. Daniel, as profecias de Daniel, leia acerca da revelação dos reinos, a sequência dos reinos, o levantar-se e a queda de alguns impérios que se sucederam, como Daniel teve a capacidade, a competência para falar acerca de tudo isso, se não por causa de uma inspiração divina que estava sobre ele. Então nós encaramos a Bíblia desta forma. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, por isso inerrante. E assim é que eu recomendo aqui um livro que trata acerca do tema da inerrância bíblica. O livro A Inerrância da Bíblia, organizado por Norman Geisler, uma sólida defesa da infalibilidade das Escrituras, da editora Vida. Recomendo esse livro para todos que quiserem analisar um pouco mais profundo o tema da inerrância bíblica, do sentido de, mesmo a Bíblia sendo uma literatura, ter sido escrita por homens falhos, mas as características dela mostram, apontam uma união harmônica entre todos os livros e uma característica daquilo que é escrito, principalmente em relação às profecias, no sentido de encontrarem cumprimento na história. E a fidelidade,
fidedignidade com relação às narrativas. Por exemplo, aquilo que a Bíblia fala acerca da história, que foi durante muito tempo combatido pela alta crítica textual, por filósofos, pelos céticos, pelos ateus. Foi muito tempo combatido, foi reputado por lendas, por mitos, mas a arqueologia, uma ciência humana, veio desenterrar muitas evidências que mostraram que a Bíblia estava certa. A Bíblia falava acerca dos hititas. Durante muito tempo a ciência disse que esse povo jamais existiu. E a ciência da arqueologia desenterrou as evidências arqueológicas que apontam os hititas, um povo bíblico, um povo que a Bíblia fala acerca dele. Por exemplo, Abraão compra terras dos filhos de Hati, conforme está em Gênesis, e a ciência mesmo dizendo que isso é um mito, isso é uma lenda, isso é um povo que jamais existiu, a arqueologia mostra evidências que falam acerca desse povo. A Bíblia estava certa. Por isso que o segundo livro que eu recomendo aqui é do Dr. John A. Thompson, prefaciado por F.F. Bruce, um grande estudioso, inclusive eu tenho um comentário bíblico do Bruce, A Bíblia e a Arqueologia, quando a ciência descobre a fé. É da editora Vida Cristã. A Bíblia e a Arqueologia, outro livro que eu recomendo para aqueles que querem aprofundar seu estudo em Antigo Testamento, acerca das questões textuais. Para também entender de Antigo Testamento, é necessário entender o contexto. Então, esse livro tem um contexto histórico, um contexto diferenciado do nosso, por diversos motivos. Questão de tempo, é um livro que mergulha no passado da história, um passado muito distante. Logo, existem diferenças muito grandes em relação ao tipo de sociedade presente naquele livro, naquelas páginas, naquelas narrativas, os costumes dessa sociedade, o conhecimento científico que tinha na época, a noção de vida, de sociedade presente naqueles autores e a nossa. Então, para você poder ter uma aproximação maior, para você poder capturar a intenção do autor e aquilo que é importante para ele, aquilo que é relevante para ele, necessário se faz que você estude acerca do contexto dele. O contexto em que esse livro foi escrito, em que os autores viveram, as questões históricas envolvidas, as questões culturais. Por isso eu recomendo aqui também o livro Tempos do Antigo Testamento, da editora CPAD, R.K. Harrison. Tempos do Antigo Testamento. Outro livro que vai te auxiliar muito na compreensão, no estudo acerca do Antigo Testamento. E como já falamos acerca de evidências arqueológicas, outro livro também muito recomendado para análise acerca do estudo dessas evidências e principalmente uma análise sincera, objetiva e apologética acerca das verdades que são afirmadas por essas evidências. Aquilo que era crítica irresponsável, aquilo que era ataque sem qualquer tipo de sem gozar de fundamento, mas que era simplesmente um ataque à Escritura e à noção da sua inspiração divina por parte daqueles que não creem em Deus, e uma vez não crendo em Deus e não crendo no sobrenatural, vinculam toda a sua crítica a esse pressuposto e por isso já estão de antemão viciados, as suas conclusões já encontram-se invalidadas exatamente por abraçarem esse pressuposto de que o sobrenatural não existe, de que Deus não existe, e compuseram diversos livros, compuseram teses, compuseram artigos, criticando a Bíblia, criticando o conhecimento, as informações bíblicas que falavam acerca da história, falavam acerca do homem, acerca das sociedades, e essas pessoas durante muito tempo não encontraram uma resposta, não foram devidamente contraditadas por evidências, eram contraditadas por uma apologia bíblica, mas baseada muitas vezes na fé somente, baseada somente na questão de nós cremos na Bíblia e respeitá-la enquanto um livro sagrado, já é muito bom. Só que quando, além do nosso argumento de fé, e o nosso argumento de subordinação à inspiração divina, ao poder divino encontrado na Bíblia, ainda vinculamos isso a evidências arqueológicas, vinculamos isso a evidências científicas, nosso argumento ganha mais força. Porque nós passamos a responder essas pessoas dentro do campo de conhecimento delas, o campo da ciência. É assim aqui. Eu recomendo também um livro Novas Evidências,
que demandam um veredito. Nesse livro aqui já estão o volume 1 e 2, eles condensaram, eles uniram esses 2 volumes nesse lançamento aqui, do Josh McDowell. Ele é da editora Agnus. Novas evidências que exigem um veredito. Recomendo para que você entenda qual é o valor, qual é o peso que tem as evidências arqueológicas que vieram fortalecer os argumentos da apologia bíblica. Como já falamos, nós vamos estudar primeiramente introdução ao Antigo Testamento, formação dos livros, autores, contexto, sociedade, línguas, a construção material do livro, e logo após também estudaremos Novo Testamento, introdução ao Novo Testamento, com o mesmo viés, com o mesmo objetivo de estudar a construção do material do Novo Testamento. E seria também muito importante, muito interessante para aqueles que querem entender a relação entre Antigo e Novo Testamento, e principalmente aqueles que querem perceber todo o material de Antigo Testamento presente no Novo Testamento e ver como eles estão entrelaçados, e que mesmo a antiga aliança sendo suplantada pela nova, ela não é anulada, mas ela é assim realizada. E preste atenção, quando Cristo fala, por exemplo, eu não vim abrogar a lei, mas vim cumprir. Ou seja, o objetivo da lei estava sendo cumprido em Cristo Jesus. Então logo a lei não está sendo anulada, ela está sendo realizada. Cristo trouxe a essência da lei para a realidade. Assim é que seria de muita importância para você que quer entender este relacionamento, este entrelaçamento de Antigo Testamento com o Novo Testamento, e como os autores do Novo Testamento faziam uso constante daquilo que estava presente na escritura do Antigo Testamento. Recomendo que você leia também, que você adquira o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento de G.K. Bailey e de D.A. Carson, tá? Da editora Vida Nova. Uma ferramenta muito boa para você compreender a relação que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aquilo que o Novo Testamento usa constantemente de textos do Antigo Testamento. Finalizando aqui as nossas recomendações, também trago aqui para aqueles que querem se aprofundar mais na própria linguagem do Antigo Testamento. Por quê? Vamos ver aqui ao longo de toda a nossa matéria, mas já adiantando, o Antigo Testamento escrito em hebraico, a língua pátria dos israelitas, né, o vernáculo israelita. E o hebraico tem um distanciamento de significados, de sinônimos, de formação textual para com a nossa língua, a língua portuguesa. E principalmente porque, por exemplo, o texto hebraico do Antigo Testamento, ele é lido e é aproveitado a linguagem grega do Novo Testamento, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, mas por pessoas que tinham o hebraico como língua materna, língua pátria. Então já temos aí uma fusão, temos aí o hebraico do Antigo Testamento, que era o hebraico dos autores, sendo traduzido para o grego do Novo Testamento, e esse grego de Novo Testamento vai ser retraduzido para nós, por exemplo, na nossa língua pátria, na nossa língua portuguesa. Então temos aí uma passagem de línguas para línguas, traduções e retraduções que vão, com certeza, vão acabar trazendo um certo distanciamento dos significados originais. Como nós podemos resolver essa situação? Se você quiser se aprofundar mais e mais no conhecimento do Antigo Testamento, a linguagem do autor, as possibilidades de interpretação daquelas palavras dentro dos seus sinônimos, dentro da sua língua, o significado mais aproximado do que o autor quis dizer, recomendo que você faça um estudo, nem que seja um estudo básico da língua hebraica, adquira um léxico da língua hebraica, adquira um dicionário hebraico-português para auxiliar na busca das palavras, e com certeza um outro material que vai ser fundamental, o Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português. Tenho aqui em minhas mãos o volume 2, trata dos profetas anteriores, tá ok? Então a partir do livro aí de Josué, Juízes, Reis, Samuel, então trata acerca dessa parte das Escrituras. Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português da editora SBB. Com ele você tem as palavras e você tem também, logo abaixo delas,
a equivalente dela na língua portuguesa. E com a palavra, você conhecendo esta palavra na própria língua hebraica, você pode consultar um léxico e ver as possibilidades de interpretação que estão presentes ali naquela palavra. E se o léxico for bom, ele vai te indicar qual é a possibilidade mais adequada para aquele contexto. Então, recomendo para aqueles que querem conhecer mais acerca da língua, da fala, da intenção do autor do Antigo Testamento. Finalizando, outro material fundamental para você conhecer acerca do contexto do Antigo Testamento é você ter um bom atlas histórico e geográfico da Bíblia. Por exemplo, eu tenho em minhas mãos aqui o Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia de Paul Lawrence, da Sociedade Bíblica também, da SBB. Aqui você vai ter mapas e explicações acerca do contexto em que a Bíblia foi escrita, os locais que estavam associados à composição dos textos bíblicos. Aqui a região do Oriente Médio, né, onde viviam os autores desse texto sagrado, né, e muitas outras informações que vão colaborar com relação ao entendimento das narrativas. Então isso aqui vai ser uma ferramenta com certeza de muita utilidade. Como já disse aqui, outras ferramentas mais que existem e que com certeza você pode tomar conhecimento dela ao longo do curso. Conforme eu for tendo outras referências, eu vou transmitindo aqui e frequentando uma boa livraria, uma livraria referendada de editoras de confiança, editora Vida Acadêmica, CPAD, Agnus. Você pode ter acesso a muitos outros materiais. Finalizando, acerca da composição dos textos, eu tenho aqui também um livro muito importante, um livro fundamental, de Joseph Angus, História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, também da editora Agnus. História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, para você lidar com a formação dos textos. Inclusive vou trazer aqui a leitura do capítulo 1, página 17, considerações introdutórias, os direitos da Bíblia. Preste atenção, veja como o autor trata acerca do tema, informações fundamentais que ele traz a nós acerca da formação da Bíblia. Mesmo sendo a Bíblia considerada como uma composição literária, é ainda assim o livro mais notável que o mundo já viu. Isso nós cremos, eu também concordo com esse ponto de vista. Livro muito antigo que contém uma série de acontecimentos do mais vivo interesse. A história da sua influência é a história da civilização. As melhores instituições e os melhores homens têm testemunhado o poder das Escrituras, testemunho geral das pessoas que têm a Bíblia como uma regra de fé e conduta, as pessoas que têm a Bíblia como um referencial divino na sua vida. São pessoas que têm obtido sucesso na sua vida. Eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando aqui de poder humano, eu estou falando aqui de prosperidade. Prosperidade no sentido de ser uma pessoa abençoada por Deus e uma pessoa que abençoa as demais. Como Deus falou para Abraão, anda na minha presença, ser perfeito e ser uma bênção. Então, pessoas que têm sido bênção para a humanidade. Grandes filósofos, grandes cientistas, grandes estadistas, pessoas com poder de persuasão, pessoas com dedicação ao bem-estar, né, com empatia, que têm feito bem pela sociedade, têm buscado fonte de inspiração na Bíblia Sagrada. Tem pessoas que deturparam as palavras da Bíblia para fazer mal, com certeza, mas quem lhes forneceu tal inspiração não foi a Bíblia, foi sim a sua maldade pessoal, que levou a deturpar as palavras bíblicas. Mas aqueles que se deixam guiar pela inspiração que está presente nas Escrituras têm feito o bem, têm colaborado com o crescimento da sociedade. Então, os melhores homens têm testemunhado o poder das Escrituras como sendo um instrumento de luz e de santidade, e tendo sido as Escrituras preparadas por homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, para revelarem o único Deus verdadeiro e a Jesus, a quem ele enviou. Tem a Bíblia, por este motivo, os mais fortes direitos à nossa atenta
e reverente consideração. O uso de uma obra de estudo bíblico requer uma ou duas precauções, que tanto o autor como os leitores precisam tomar. A primeira é que não devemos contemplar esse majestoso edifício da verdade divina apenas como espectadores. O nosso fim não deve ser admirar de fora tão bela obra, mas estar dentro dela, inseridos dentro dela, para podermos crer e obedecer. Veja só que a Bíblia tem um objetivo, não é ser simplesmente uma construção acadêmica, um livro contemplativo, né, de ter um conhecimento decorativo. Aquilo que se entende na Bíblia Sagrada é aquilo que se deve praticar na Bíblia Sagrada. Então o texto sagrado perde toda a sua força se ele for simplesmente lido. Você ler a Bíblia para ter conhecimento acerca da Bíblia. Não vai surtir qualquer efeito, a Bíblia não vai fazer significado para você. Agora, quando você estuda a Bíblia Sagrada do ponto de vista daquele que pretende pôr em ação aquilo que é recomendado, aí você vai ver o poder que tem a Bíblia Sagrada na sua vida, a mudança que ela vai causar na sua história e como ela tem, de fato, uma inspiração divina. Você vai sentir a inspiração divina que está presente nela. Nesta íntima comunhão e obediência, desfrutaremos da beleza dos seus tesouros, privilégio concedido apenas aos humildes e aos de alma caridosa. Inclusive, nesse trecho aqui eu me lembro das afirmações de Agostinho, de Aurelius Augustinus, o grande teólogo de Hipona, que era na verdade um grande orador da sua época. Ele ensinava oratória, ele foi para a Itália em busca de crescimento, ascensão social, e a sua mãe já era convertida ao cristianismo, inclusive lutava, batalhava pela conversão dele, e ele confessa que antes da sua conversão ele encarava a Bíblia Sagrada como um livro muito simples, um livro simplista, um livro desprovido de conhecimento profundo, desprovido de sistematizações complexas, e isso levava ele a desprezar a Bíblia Sagrada. Só que quando ele teve o chamado, quando ele sentiu o toque, a necessidade do ser divino, a necessidade da presença de Deus na sua vida, foi somente através do contato com a Bíblia Sagrada que ele encontrou a realização disso que ele buscava. Aí sim a Bíblia Sagrada ganhou para ele uma amplitude muito maior. A Bíblia Sagrada se mostrou para ele como um livro detentor da profundidade divina, detentor da inspiração divina, da presença de Deus. É o único livro é o único livro em que quando você abre para ler, o autor está presente. Quando você está buscando com humildade a inspiração divina, está buscando com humildade o conhecimento divino, o relacionamento com Deus. Deus está presente na leitura da Bíblia Sagrada. É a boca de Deus falando. Então por isso que ela ganha todo este relevo, ela ganha toda esta importância, essa magnitude. Não em questões sistemáticas. Muitos filósofos foram muito mais sistemáticos que a Bíblia. Tiveram construções filosóficas, textuais, literárias, muito mais complexas do que a Bíblia. Só que nenhuma delas carrega em si a inspiração e a vida que a Bíblia Sagrada carrega. Então, este é o seu grande poder, este é a sua grande importância. Nesta íntima comunhão e obediência, desfrutaremos da beleza de seus tesouros, privilégio concedido apenas aos humildes e aos de alma caridosa. É necessário que haja uma verdadeira união com aquilo que queremos conhecer, se desejamos ter o conhecimento essencial. Em segundo lugar, o estudo de um livro auxiliar das Escrituras não deve confundir-se com o estudo das próprias Escrituras. É necessário se fazer essa distinção. Todas essas recomendações que eu fiz aqui são materiais auxiliares da Escritura. Eles se prestam a te fazer compreender melhor o texto, o contexto bíblico, a cultura bíblica, a formação dos textos, a situação histórica do momento, a situação social do momento, mas eles são todos auxiliares e por isso menores. O importante, o fundamental, o essencial é a própria Escritura Sagrada, a própria Bíblia. Primeiramente a Bíblia, depois os auxiliares para te levarem a compreender melhor a Bíblia. Essa é a questão. Os livros auxiliares
podem ensinar-nos a olhar para a verdade, quanto à sua posição e proporções, mas somente a entrada no edifício da verdade nos fornecerá a luz. Essa entrada é que nos conduz aos mananciais da salvação. Supor alguém que a simples visão da água corrente, ou mesmo do lugar onde ela nasce, nos poderá saciar a sede, é enganar tristemente a si mesmo, ou revelar a mais profunda ignorância. O fim, pois, dos nossos labores é tornar mais claro e impressionante o livro de Deus, o livro por excelência que se chama Bíblia Sagrada. Então, muito sábias as palavras aqui de Joseph, e ele nos mostra quão distantes estão alguns teólogos desta verdade, que se perdem no estudo de auxiliares, de intérpretes, de grandes vultos, grandes figuras que falaram acerca da Bíblia, mas colocam essas pessoas e seus escritos num patamar tão alto que eles são capazes até de manipular a Bíblia para atender às interpretações, às elucubrações, às sistematizações destes personagens. Nenhum teólogo tem importância tal que se iguale à Bíblia. Se algum teólogo não contribuir no conhecimento, na compreensão clara acerca da Escritura, esse teólogo torna-se obsoleto, torna-se inútil e ficamos assim com aquilo que a Escritura diz objetivamente. Então é isso que eu quero trazer aqui na aula de introdução. Vamos estudar a Bíblia, acerca do seu material, acerca da sua formação, dos seus autores, do contexto em que foi composta, a importância que ela tem para nós. E vamos ver assim, com esse estudo, ter uma visão cada vez mais clara, cada vez mais ampla e cada vez mais objetiva acerca da importância deste livro e acerca daquilo que ele tem a nos fornecer, a importância que ele tem, a autoridade que ele tem, e toda a dimensão de conhecimento que ele pode nos fornecer. Assim, a introdução ao Antigo Testamento busca nos colocar dentro do mundo da Bíblia. Tomara que nós possamos ter um estudo bastante proveitoso e entender, compreender cada vez mais acerca deste livro. Claro que o estudo que nós pretendemos conduzir aqui de forma alguma vai esgotar, não vai alcançar nem talvez 50% daquilo que pretendemos que uma introdução ao Antigo Testamento possa trazer de conhecimento a você. Mas uma coisa nós fazemos, instigamos, nós estamos instigando você a querer mais, a buscar mais, a estudar mais. Quanto mais você estudar, mais compreender. Quanto mais compreender, mais você vai estar inteirado das coisas de Deus. E assim você vai poder estar seguro e também tornar mais pessoas seguras acerca do que é a grandeza da palavra de Deus. Como Pedro falou na sua carta, para estar tranquilos e apresentar de forma racional, de forma clara, objetiva, a razão da nossa fé. Então, com isso nós buscamos exatamente esse tipo de comportamento. O autor vai dar início aqui à apostila, falando acerca da origem e desenvolvimento da Bíblia, o que eu achei muito impressionante. Quando ele fala acerca da origem, ele já busca de antemão separar um mito da verdade. Quando ele fala que, por exemplo, a Bíblia Sagrada não é um livro escrito por Deus e depois lançado do céu para os homens, aqui na terra, como pensam alguns. Ela não caiu do céu como chuva, ela foi escrita por homens falíveis, embora inspirados por um Deus infalível. Sua origem, especialmente o Antigo Testamento, é subordinada quase que totalmente à cultura oriental asiática. Nascida no Oriente e revestida da linguagem do simbolismo e das formas de pensar tipicamente orientais, a Bíblia tem, não obstante, uma mensagem para a humanidade toda. Qualquer que seja a raça, cultura ou capacidade da pessoa, contrasta com os livros de outras religiões porque não narram a manifestação divina a um só homem, mas a revelação progressiva enraizada ao longo da história do povo de Israel. Impressionante constatarmos isso, que muitas pessoas, no afã de tentar aumentar, trazer algum grau de autoridade maior, acabam que olhando para a Bíblia de uma forma mitológica, como se a Bíblia fosse um livro que foi produzido no ambiente celeste e foi lançado para os homens, como o autor aqui diz. E precisamos a todo custo desfazer esse tipo de engano, porque isso pode conduzir a pessoa
no momento em que se depara com certas dificuldades, se depara com certas características, se desanimar, né? Acaba entrando em confusão, entrando em contradição, e com isso perder exatamente a noção de importância que tem a Escritura Sagrada. Então, como você vai ter toda a noção da importância que ela tem? Quando você estuda ela conforme ela é, tal qual ela é. E como a Bíblia Sagrada é? A Bíblia Sagrada é exatamente esse livro da maior importância, é um livro de extrema profundidade, é um livro de que traz um conhecimento modificador, um conhecimento poderoso, mais um livro que tem a participação de Deus e do homem. Deus enquanto inspirador, o homem enquanto aquele que vai ser objeto de produção do livro. Então Deus escreveu a Bíblia, sim, por meio do homem. Então vão ter características do homem em cada escritura. Por isso cabe aqui o estudo de introdução ao Antigo Testamento. Quando você, no desenvolver do curso, perceber as características de cada texto, o Pentateuco, as características do Pentateuco, né? Os livros históricos da Bíblia, os livros sapiensais, os profetas maiores, os profetas menores, você vai ver em cada livro, conforme a sua época, seu tema, a importância que dá um tema, a importância que dá outro tema, o objetivo do livro. Você vai ver características de época, características de local, características autorais. Com isso vemos todo esse conjunto de pessoas, autores diferentes, lugares diferentes, épocas diferentes, temas diferentes, todos harmonizados num livro só, que fala acerca de uma coisa em comum. Vamos ver aqui na própria apostila mais à frente. O livro que trata da redenção do homem. Falam acerca de diversas coisas, estão em contextos diferentes, em épocas diferentes, mas chegam ao mesmo resultado. A redenção do homem. Ou seja, o encontro entre este pecador que estava caído e um Deus que busca a sua salvação. É isso que vamos encontrar ao longo de todo esse estudo da introdução ao Antigo Testamento, logo após a introdução ao Novo Testamento. Que Deus abençoe a todos, que possamos ter um ótimo estudo, o mais proveitoso possível, e nos aprofundarmos cada vez mais nas Escrituras Sagradas, em nome de Jesus.